Meus queridos amigos e amigas, toda terça-feira nós estamos aqui com a nossa série de episódios sobre o livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, pela incomparável psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na sequência desses episódios que comentam os capítulos, chegamos hoje ao episódio número 20, capítulo 20, Defesas contra o Mal. Américo Sucena, este capítulo é de uma gravidade que impressiona pelo seu conteúdo e que nos chama a atenção sobre vários aspectos. Nós não tínhamos ideia disso antes desse livro. A gente acha que a vida espiritual estava mais para a erraticidade do que para tudo isso que a gente está vendo. É que Kardec não poderia falar coisas que a humanidade não estivesse preparada ainda. Então, foi preciso dar tempo ao tempo. Ele mesmo tem uma frase, essa frase está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Eles tomam muito cuidado com essas revelações exatamente para não plantar a semente na época errada, porque a semente plantada na época errada, ela não cresce, ela não dá frutos. Então, é preciso dar tempo ao tempo para que as mentes humanas se adaptem a uma outra realidade e fiquem em condições de suportar novas lições. Você tem aí uma figura da estrutura de defesa de Campo da Paz. Nós vamos nos lembrar que eles conversavam no interior do castelo e depois, em função do término daqueles diálogos, desceram as escadas e, em frente aos muros altos, André pôde observar a extensão das defesas do grande edifício. Era uma construção grandiosa, muito mais importante, defendida, do que qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Impressiona, né, Américo, a quantidade de detalhes que André traz aqui no início do capítulo, referindo-se à extensão da muralha, à extensão das áreas de defesa, que muito impressionaram. Havia muita nitidez observando agora sob outro ângulo, porque quando chegou não deu tempo de observar, mas agora ele pôde observar toda a extensão do castelo murado, protegido, e é o assunto que vamos tratar hoje, sobre a proteção. Lembra uma cidade medieval, porque você tinha na cidade medieval o castelo do rei e o povo todo morava num cercadinho, exatamente para se proteger das investidas alheias, né? E aqui é mais ou menos isso. O André cita nesse capítulo que eles vão a uma enfermaria e andam 3 quilômetros. Ora, 3 quilômetros não é um castelinho, é realmente uma cidade fortificada. Pode ser que exista um prédio principal que lembre um castelo, mas nenhum castelo tem 3 quilômetros de extensão, por maior que seja. É uma cidade ou um núcleo fortificado, realmente. E por quê? Porque estão no meio das regiões inferiores do mundo espiritual. E lá tem espírito de todo tipo, inclusive aqueles que não concordam com o bem e querem fazer o mal pelo mal. Pois é, a gente não para pensar nesse detalhe que você comentou aí, espíritos que não concordam e ainda podem se transformar em quadrilhas que tentam assaltar e atacar essa muralha. Daí a necessidade da muralha, porque dentro do edifício estão espíritos em recuperação, que podem estar sendo procurados e perseguidos por falanges contrárias ao bem-estar e à recuperação daqueles espíritos. Mas André observou tudo ali, ele teve a oportunidade de observar longamente a extensão e os detalhes que, como você disse, comparado a um castelo medieval. Mas ele se preocupou também com armas, porque ele verificou ali a presença de uma maquinaria instalada ao longo dos muros, parecendo canhões aqui da terra, Américo. Isso trouxe para o André uma surpresa muito grande. Ao lado, no outro extremo, ele também viu, no cume da torre de vigia, uma enorme bandeira da paz, muito alva, tremulando ao vento, como se conclamasse e denunciasse, mostrasse os objetivos daquela extensão. Mas o que assustou ele foi a presença dos canhões, Américo. Então, ele fala, inclusive, do caminho de ronda que tem na Morada,
que é alto, porque você tem que olhar por cima da murada para observar aqueles que vão atacar a murada. Então, você tem ali cisternas, seteiras, paliçadas mesmo, e nessas paliçadas estão instalados uns canhões de tamanho pequeno, porque não é para pôr bala de canhão gigante, não é para matar ninguém. Até porque os espíritos que estão lá já morreram, estão benzidos do Não canhão. serão mortos de novo. Não, mas tem uma curiosidade a respeito disso que depois nós vamos falar mais. E, naturalmente, que André estava impressionado com aquela situação, e algumas pessoas que estão nos vendo agora também podem se questionar: como é que podemos pensar em ataques no mundo espiritual? Como é que podemos conciliar uma bandeira da paz tremulando no alto da torre de vigia, ao lado de canhões que vão se defender de ataques? É interessante, Américo, porque aprendemos com a doutrina espírita que o fato de desencarnar não transforma ninguém em santo, em pessoa cheia de virtudes. Então, os agressivos da Terra continuam agressivos no mundo espiritual. Eis um detalhe a ser considerado. O Alfredo comentam que o poço está colocado como se fosse uma ovelha no meio de lobos. Então, a Ele ovelha foi está querendo forte. fazer o bem e tem um monte de gente querendo atrapalhar o bem a ser feito. Então, não tem como. As armas não são de ataque, elas são de defesa. Elas só precisam dar um sustinho no sujeito. Américo, e o nosso instrutor aqui vai dizer que as organizações de irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. O telespectador que está nos vendo não deve se assustar com essa informação, porque a quantidade de pessoas mal intencionadas, imoralizadas, que ainda habitam a Terra e desencarnam diariamente ao lado de outras pessoas nobres e com bons sentimentos, todo dia desencarnam pessoas, e nas mais variadas condições morais. E, portanto, aqueles que ainda guardam agressividade dentro de si, levam consigo essa agressividade. Então, no mundo espiritual, se constituem também, a grande maioria dos seus habitantes, de perversos e criminosos. Não vamos pensar que apenas existem ignorantes ou inconscientes. Também a grande maioria é composta de perversos e criminosos, de entidades que podem ser classificadas como verdadeiramente, numa expressão muito forte, é claro que não existe a figura do diabo, mas diabólicas no sentimento. É interessante isso, Orson, porque você me fez refletir a respeito de um fato que na Terra não acontece com facilidade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, existem espíritos perversos e criminosos, mas que são obrigados a sair das suas casas, às vezes deixando lá a mãe dos próprios filhos ou a mãe deles mesmos. Mas eles não podem encontrar para a mãe que eles fazem esse serviço. Então, é difícil aqui na Terra eles se aglutinarem, porque existe a dependência da família. Na vida espiritual, o sujeito não tem família. Então, eles se agrupam e formam hostes que aqui na crosta eles não teriam condições de se reunir, a não ser quando é guerra. Guerra é guerra. Então, aqueles que tomam um determinado partido vão para um lado e os que querem se defender vão para outro. Então, acontece isso. Na vida espiritual, o sujeito não tem que dar. Ele não nasce no plano espiritual, ele só vai para lá. Então, ele não tem uma mãezinha para cuidar dele. Então, ele se reúne com aqueles todos que pensam como ele, que o negócio é justamente atrapalhar quem faz o bem, achando que com isso eles dominam a Terra e podem ficar fazendo isso por longo tempo. Mas esse tempo está escoando, porque brandos e pacíficos herdarão a Terra. Quem não é brando nem pacífico vai fazer uma outra experiência. Muito importante lembrar isso dos brandos e pacíficos, né? Porque, convenhamos, a nossa índole, a tendência da índole humana, em grande maioria, ainda é uma índole egoísta. Ainda é. Egoísta, gerando agressividade, indiferença, omissão. Isso assustou o nosso Vicente aqui. Mas como pode? Eles não sabem que existe uma direção divina que comanda, um poder soberano? E o Alfredo, com muito cuidado, um tom grave, vai explicar para Vicente sobre essas dúvidas que ele apresenta com muita ênfase.
e vai dizer que os criminosos, como você se referiu, àqueles que saem de casa, deixou esposa, filho pequeno, mães, e se envolvem com o crime, os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, Américo do céu, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos, cheios de fatuidade, sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Mas, Américo, se deixam levar pelo orgulho, pelo desejo de domínio, como você tão bem chamou a atenção agora há pouco. Essa é a causa dos grandes males da Terra. Mas ainda bem que as coletividades evoluem e mudam de patamar evolutivo. E estamos prestes a observar isso na Terra. Existe uma geração nova aí chegando que vai nos ajudar e bastante a fazer a renovação planetária, porque trazem o ideal do bem, de maneira inata, o ideal do bem. Já vem com eles, né? Nós temos vários casos, um garoto no Canadá, por exemplo, que com 6 aninhos de idade ficou sabendo que na África não tinha água corrente na casa das pessoas. Ele achou aquilo um absurdo, perguntou para a professora quanto custa um poço de água para fazer lá na África. Ela chutou um valor baixo lá e ele juntou dinheiro para fazer um poço. Aí, quando ele foi pagar o poço numa empresa que cava poços, perguntou o preço, era 10 vezes mais do que aquilo que ele tinha juntado, porque tem o transporte, levar o equipamento, a equipe, não só a viagem, o translado, mas tem a hospedagem, tem a refeição desse pessoal todo durante a construção do poço. Ficava caríssimo, pois ele não desistiu. Ele foi atrás dos recursos, trabalhando nos fins de semana, contactando amigos, chegou a formar uma ONG que existe até hoje e fez um trabalho fantástico, exatamente para levar água à África. E não foram 2, 3 poços, não. Em 16 países da África ele fez isso. E não só fez poços de água, não. Ele também fez banheiros coletivos, porque as casas muito pobres não têm isso. Eles fazem as necessidades físicas no rio, no mato, pois ele construiu banheiros públicos, né, para que as pessoas tivessem um pouco mais de higiene. E era um garoto de 6 anos que teve essa ideia. Com 6 anos, eu jogava futebol na rua. Estava eu lá preocupado com a melhoria das condições africanas. Eu nem sabia da existência da África aos 6 anos. Pois é. Essa postura desses espíritos contrários que podem atacar essas construções espirituais de socorro aos que querem receber ajuda, aos que já sentem a necessidade de melhorarem o próprio estado, estão dominados pelo orgulho, é uma rebeldia contra a lei divina, porque eles sabem que os seus antepassados também foram chamados à verdade, que existe uma lei que controla a vida, mas eles estão tomados pelo orgulho e pela vaidade. Eles querem dominar antes de se dominarem. Olha o detalhe do texto. Exigem antes de dar e entram em conflito com o espírito da lei. A lei é de fraternidade, a lei é de amor. E nesses postos de socorro, como esse que estamos visitando aqui através da descrição de André Luiz, é um trabalho para amparar espíritos que estão arrependidos, que desejam melhorar, que buscam ajuda com sinceridade. Então, elas necessitam deste reforço de defesa. Por isso, o capítulo trazer o nome de defesa em seu título, né? A defesas contra o mal, justamente porque há uma investida desses espíritos. Felizmente, porém, como o Américo disse, nós já temos outros espíritos que aqui renascem com esses ideais humanitários, e um menino de 6 anos é capaz de liderar uma iniciativa que beneficia 26 países de um continente. Que coisa bonita. E diz mais, esses grupos, essas entidades perversas e ignorantes, Orson, formam verdadeiras cooperativas para fazer o mal. Eles têm sistemas econômicos de natureza feudalista, ou seja, impostos escorchantes por aqueles que estão subordinados a eles e quem eles escravizam.
é uma coisa assim que a gente não imagina na Terra, a não ser por esses relatos, que não são detalhados, porque os espíritos não têm autorização para contar tudo, deve ter coisa até pior. E aí eles fazem uma baixa exploração das forças da natureza. Essa é uma maneira sutil de dizer que eles fazem muita coisa é, forçando a barra, né? E desenvolvem tiranias, verdadeiros tiranos se formam nessas comunidades. E, inclusive, difundindo mentiras. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que está acontecendo. A mentira é usada como arma. Então, eles dizem lá que aqueles que estão fazendo bem, na realidade, estão prendendo aquelas pessoas naquelas fortalezas. E não é verdade. Eles estão ajudando essas pessoas. É uma coisa incrível. É um regime de escravidão para aqueles que na Terra não sabiam mandar, mas também não tinham um bom comportamento. E agora eles obedecem a verdadeiros tiranos. É impressionante isso. América, e quando esses espíritos tiranos, dominadores, agressivos, reencarnam, por necessidade evolutiva, inclusive, né? Eles, de uma certa forma, implantam na Terra aquilo que estão acostumados a fazer, porque é da sua tendência, da sua índole, desrespeitando, inclusive, e perdendo a chance de mudarem a própria rota evolutiva. Mas nada disso está alheio aos olhos da lei e à bondade do Criador e daquelas equipes que sintonizam com o intenso trabalho do Cristo em favor da humanidade. Cristo se preocupa com todos, os que são bons e os que ainda não são, porque os que não são vão ser. É típico. Nós temos na história da humanidade vários exemplos disso. O que eu acho o maior de todos é Paulo de Tarso, aliás, Saulo de Tarso, que de perseguidor dos cristãos virou um ícone de defesa do pensamento do Cristo. Então, se o Saulo pode se modificar, todos os outros também podem. É uma questão de tempo. Mas certamente todos vão fazer isso, porque se tem uma coisa na lei de Deus que ninguém consegue mudar, é a lei do progresso. O sujeito vai progredir, nem que seja na marra, por forças das circunstâncias. Nós estamos incluídos aí, viu, Américo? Todo Porque nós mundo vamos ter está que incluído, evoluir de qualquer jeito, né? ninguém escapa. Américo, apesar de todas as considerações feitas pelo instrutor aí no diálogo muito produtivo e assustador para André e Vicente, porque surpreendeu eles, né? O André não estava muito conformado, não, mas e essas armas aí, elas são utilizadas mesmo? Ele estava preocupado com os canhões lá. Como não? Disse Alfredo. São sim, só que as nossas balas não são de aço. Nós temos projéteis elétricos. Ninguém atacaremos, nós não vamos atacar ninguém. A nossa tarefa aqui é de socorro e nunca de extermínio. E como você disse no começo do nosso comentário aqui, eles não vão morrer porque já estão mortos. Mas o André pergunta, mas qual é o efeito desses projéteis? Então, o Alfredo responde, primeiro que assusta terrivelmente. Eu me lembro, estou me lembrando aqui daquelas armas que a polícia norte-americana já usam, aqui no Brasil eu nunca ouvi falar, que são os teasers, né? São aquelas armas de defesa em que dispara 2 eletrodos, né? E que dão um choquito no sujeito. E o sujeito tem um nervoso paralisado, porque tem uma quantidade de energia suficiente para não matar, mas paralisa o sistema nervoso durante algum tempo, que é o tempo de eles usarem as algemas e prenderem o sujeito. Então, é alguma coisa desse tipo. São armas ou projéteis elétricos, né, que não matam, mas dão um sustinho mais ou menos. Que coisa tudo isso, né? Vocês que estão nos vendo, nós estamos falando de um assunto tão sério, e estamos descontraindo o assunto, porque verdadeiramente é um assunto muito grave, muito sério, demonstrando a nossa mediocridade humana ainda nos sentimentos que nos permitem essa sedução pela agressividade, pela tentativa de domínio, pelo império do egoísmo, né? E o André está nos ensinando, através dessas lições aqui, o que nos aguarda se não nos soubermos pautar com decência, com justiça, com bondade, né? Poderemos
Isso não é para dar medo em ninguém, não, mas poderemos estar sintonizados com a agressividade que ainda impera em algumas regiões do plano espiritual. E aí, Alfredo está explicando ali, e poderiam esses dardos elétricos, esses projéteis, causar a impressão de morte. Aí que eles ficaram mais assustados ainda. Como assim, uma impressão de morte? E ele vai explicar, faz uma explicação sobre a gravidade e falou: meu amigo, já não estamos na carne, ninguém vai morrer. Busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Olha que expressão, Américo, muito marcante desse capítulo. Já imaginou desencarnar os pensamentos? Tem gente que desencarna, mas os pensamentos continuam encarnados ainda. Ó, isso dá não só artigo, como dá palestra também para Dá Orson mesmo. Peter Carrara. Ó, título da palestra: Desencarne os pensamentos. Uai! Vai. Então, esses projéteis, eles provocam muito medo, porque deve ter um estampido, né, um disparo É, para provocar um certo medo, e a turma sai correndo, tá? Agora, quando acerta, ele causa a ilusão da morte. Por quê? O corpo espiritual aglutina a matéria de onde ele está. Então, o sujeito fica muito tempo nessas regiões inferiores, o perispírito vai espessando. Vou dar um exemplo. Imagine uma jovem pianista com aquela mãozinha fininha de pianista, que passa creme nas mãos todos os dias para a mão ficar ágil, né? E vamos supor que ela, por algumas horas, trabalhe fazendo reboco de uma parede ou de um muro. Ao final daquele período, ela está com a mão engrossada, aquilo fica grosso. Aquela mão maravilhosa, sutil, pele fina, fica grossa. Isso acontece no perispírito. O sujeito fica muito tempo nessas regiões, aquilo vai adensando, o sujeito tem a certeza de que ele está vivo, e não está do outro lado já. Então, esses choques, às vezes, fazem essa matéria que se aglutina desaparecer. Aí o que sobra, às vezes, não é percebido pelo outro que não levou o projétil ainda. É a impressão de que o sujeito sumiu. E não é. O texto diz isso. Entendendo como acontece, a gente sabe que realmente eles não mataram o sujeito, porque se ele ficar lá invisível e fica naquela região, dali a pouco ele aglutina novamente a matéria. Alguém vai se surpreender. Ué, você aqui de novo? Você não tinha morrido? Você entra num terreno muito amplo aí da densidade do perispírito, que é determinada essa densidade pelas impressões alimentadas, né, Américo? Por exemplo, alguém que se agarra, que tem uma fortuna, desencarnou e deixou o dinheiro e fica preocupado com o dinheiro e dos bens, por exemplo, ele está com aquele perispírito saturado daquelas impressões de apego, de domínio, de dominação, de controle do patrimônio, né? Enquanto que outros que procuram se desligar pelo desapego criam ou facilitam uma densidade mais leve do perispírito. Então, vai acontecer isso aí. Poderíamos dizer, numa linguagem figurada do sujeito atingido por esse projeto, por exemplo, que haveria uma dissolução temporária do perispírito Isso. para depois ser reconstruído novamente pela própria mente do espírito, né? Ele não perde o revestimento material, ele só fica Isso. menos denso, né? Para usar Que o o outro que não você vê, né? O usou. outro não vê. Aí o sujeito que estava do lado não vê o sujeito, e ele vê um resto de coisa que estava no chão, que sobrou da Isso. desintegração, e ele fala assim: nossa, meu amigo morreu, deixa eu sair correndo daqui. Eles não entendem o que está acontecendo. E é bom que não entendam. Quanto menos entender, melhor. Né? Que coisa, né? O próprio instrutor aqui diz, a morte na Terra não é igualmente pura impressão, porque ninguém desaparece. O que apenas acontece é um fenômeno de invisibilidade. Mas, quanto àqueles, a responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E isto é de alçada da justiça divina, os homicidas. Os homicidas aqui da Terra é de alçada da justiça divina. Todavia, devemos considerar, está aqui no texto, que o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias. O corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que, para se obter outro corpo físico,
Aí, Almas trabalham por séculos. Olha que coisa interessante, Américo. aí, A reconstrução, até pelo condicionamento mental do sujeito, né? aí precisa de pai e mãe para nascer na Terra, né? Na vida espiritual, É. o sujeito densifica o perispírito e aparece onde ele não estava aparecendo. Eu costumava dizer em reuniões mediúnicas para os espíritos que não sabem que desencarnaram e depois se surpreendem com o fato que realmente aconteceu. Quer dizer que eu morri? Eles perguntam, né? Eu digo normalmente assim: não, morte não mata ninguém, só muda de lado. No lado que você está, você não consegue se comunicar com a sua família. Então você fala com eles, eles não se escutam. Você os vê, você fala com eles, mas eles não estão estruturados para ver você. É claro que eu não uso o termo densidade, mas no fundo é isso que acontece. Quando a gente perde o corpo denso, o perispírito que conserva a nossa forma fica invisível para quem está aqui. Em compensação, fica visível para quem está do outro lado. E mesmo assim, os espíritos mais apegados à matéria não conseguem enxergar aqueles espíritos, pela sua atuação na vida, surgem na vida espiritual com um perispírito menos denso. Tanto que a classificação na vida espiritual, nas esferas espirituais, ela é função da densidade perispiritual. Bonito Então, pensar isso, né? Esse é, raciocínio. não adianta na última hora ficar um anjo, pedir perdão dos pecados, porque a densidade ela vai mexendo ao longo da vida da pessoa. Ou ela vai se sutilizando, ou ela vai ficando densa. E aí, na hora da desencarnação, o espírito fica no local em que aceita aquele peso específico do perispírito. Olha como é simples, fácil de entender isso, né? Aliás, Américo, em toda essa conversa desse capítulo aqui, cuja realidade desse capítulo, escrito lá na década de 40, reflete bem a condição humana atual do planeta, né? Com a onda de agressividade, a onda de violência, de corrupção, de apego a dinheiro e mentiras e tudo mais. E também a construção sólida e defendida por canhões, etc. e tal, que muita gente pode estranhar. Eu estou aqui em mãos com o livro Devassando o Invisível, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, e no seu primeiro capítulo, ela vai começar o livro com o título Nada de Novo, relacionando-se, referindo-se, melhor dizendo, exatamente a adeptos da doutrina espírita que não aceitam a versão de plano espiritual estruturado. E ela declara já de imediato que nós temos o dever de respeitar aqueles que não aceitam a versão do mundo espiritual estruturado, como nós trouxemos aqui nesse capítulo, com tantos detalhes, e o próprio André descreve. Todavia, ao longo do capítulo, que é longo, são várias páginas, pelo menos umas 10 ou 20 páginas aqui, ela vai trazendo subsídios com Allan Kardec, com Leon Denis, sobre a naturalidade dos fluidos espirituais manipulados pela vontade, a estrutura, o laboratório do mundo invisível, capaz de fazer, de construir essas estruturas que nós nos referimos aqui, com tanta constância através dos livros de André Luiz. Essa obra é fantástica e veja que logo no começo ela já vai por esse caminho, porque ela escreveu livros que falam dessa realidade espiritual. Tá certo que alguns não aceitem, mas o que precisa é fazer isso que ela sugeriu, que nós nos respeitássemos, os que aceitam e os que não aceitam, e depois a gente tira a prova quando chegar do outro lado. Isso mesmo. Porque aí nós estaremos verificando os equívocos de cada parte e os acertos de cada parte. Ah, eu não falei que isso não tinha, eu não falei que isso tinha. Para que ficar discutindo? Não leva a nada, né? Quando o objetivo maior da doutrina espírita é a nossa melhora moral, para não cairmos nessas ciladas tão bem apresentadas pelo capítulo. Aliás, a gente reafirma aqui, como temos feito em outras vezes, não deixe de ler o capítulo na íntegra. O nosso comentário aqui é muito rápido, é muito superficial, diante da grandeza do capítulo em si. Américo, e nesta conclusão do diálogo entre os personagens que fazem parte aqui dessa sequência de conversas, o Alfredo perguntou para eles, Vicente e André,
se eles conheciam a lenda da serpente, é uma lenda hindu da serpente e do santo. Você tem uma figurinha muito simpática aí para mostrar para a gente. Já está na tela. Você quer contar ela, Américo? Eu conto metade, você conta o que falta. Isso, começa ela, então. É uma tradição popular na Índia que existia uma serpente venenosa num determinado campo. E todo mundo tinha medo de passar por lá, receando que ela pudesse morder os incautos. Mas apareceu por lá um homem muito santo a serviço do Criador e que buscou a região e, confiando no Senhor, passou perto dela e ela o atacou. Mas ele dominou-a com um olhar sereno e falou: "Ó, minha irmã, na lei de Deus, nós temos a informação que nós não devemos fazer mal a ninguém." E a víbora ficou envergonhada, ruborizada com aquela admoestação. E o sábio continuou o seu caminho. E a serpente começou, então, a se modificar. E ficou uma outra serpente, virou outra pessoa, virou outro bicho. E aí procurou os lugares em que os homens habitavam, desejosa de reparar os seus crimes, favorecendo a quem ela mordeu e eventualmente tenha morrido. E nisso você continua. Pois é, essa lenda é muito interessante, muito bonita, porque depois dessa mudança de comportamento, em que ela se mostrou integralmente pacífica, mas aí os homens começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. E aí ela se recolheu, desalentada, a própria toca, vivia aflita, medrosa, desanimada, não aparecia mais, porque toda vez que aparecia era atacada. Eis, porém, que aquele santo que ele falou e a fez ficar envergonhada de fazer o mal, voltou pelo mesmo caminho e resolveu visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente, então, contou-lhe a história de amarguras. Desejava ser boa, afável, carinhosa, mas as criaturas, os seres humanos, a perseguiam e apedrejavam, judiavam dela. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: "Mas, minha irmã, você se enganou, houve um engano seu. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassinato, a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossos irmãos, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos." Américo, não é à toa que a construção tem canhões aí com dardos elétricos. É uma questão de defesa, porque senão aquela instituição que é enorme, nós vamos ver aí na visita que o Aniceto, o André e o Vicente vão fazer, esperando passar a noite, eles vão trabalhar de noite também, toda madrugada. Eles vão andar por extensos locais, vão visitar enfermarias para prestar assistência. Então, aquilo está ajudando, é como se eles atacassem um hospital. O hospital não pode ser atacado, tem que ser preservado, porque o que está lá fora hoje pode ir lá para dentro amanhã, porque ficou doente. Então, perispírito também adoece. Eu não sei quando, mas em algum instante, aqueles que fazem o mal deformam o próprio perispírito, ficam deformados. Nós temos várias histórias dessas deformações aí na obra de André Luiz. E para quem quiser ter uma ideia dessas instituições que são bem estruturadas na vida espiritual para fazer o mal, é só ler o livro Libertação. O livro Libertação é um compêndio sobre a ação dessas entidades e desses grupamentos que estão lá para fazer o mal pelo mal. Mas, felizmente, os dias deles estão contados na Terra. O Aniceto, depois de contar essa lenda, e o nosso administrador aqui fazer longa pausa e concluir, creio que a fábula dispensa comentário, né? Nós nos arriscamos aqui a dizer que esta lenda cabe para nós, os encarnados também, né? Porque a gente tem que viver, fazer o bem, procurar fazer o bem, mas precisa se defender também com o comportamento bom, com a prece, com a vigilância, diante das investidas sempre presentes de pessoas ou de espíritos que não gostam do bem, ainda não foram sensibilizados
Então, são situações próprias aí da condição humana ainda medíocre. Mas, como você disse, os dias estão contados. Sejamos nós aqueles que integrem a nova era da humanidade, renovando-se a partir de nós mesmos. É isso aí. Temos que acelerar a renovação. O tempo está se escoando. Pois é. Na próxima semana, Américo, o capítulo 21 tem o título de Espíritos Dementados. Nós vamos falar de espíritos dementes. Também deve ser um capítulo difícil, duro, mas expressando uma realidade proveniente, resultado do comportamento abusivo, do comportamento inadequado para a lei de amor que rege a vida. É verdade, estaremos juntos para comentar esse assunto aí dos dementados. Tem lições importantíssimas a respeito da loucura e de como acontece isso na vida espiritual. Muito bem, nós agradecemos a tua companhia, a tua presença e até a próxima semana. Continuamos com os estudos do livro Os Mensageiros. Até lá, muito obrigado. Até lá.